Nos últimos tempos, Star Wars tem se conectado mais ali com um público adulto, jovem adulto, vem apostando em narrativas mais maduras, como Andor, por exemplo, né? E as tentativas de renovar o público, elas não estão dando muito certo, como aconteceu recentemente aí com a série... Como é que é o nome da série? Acolyte, cujo nome eu acabei de me esquecer. Ao longo da história, acontece que Star Wars olhou sempre muito mais para os jovens do que para o meu público, 35+. O que explica algumas escolhas que foram feitas aí ao longo da jornada dessa franquia na TV e no cinema. Foi assim com o episódio 1, né, com a sua abordagem voltada para uma nova geração. Foi assim com as animações, de certa forma, até com o episódio 7, cuja simplicidade da aventura atraía mais um público pueril, digamos assim. Porém, já faz um tempo, como eu disse, que Star Wars não revisitava esse público de maneira tão clara, tão direta. E agora, na era do streaming, chegou a vez de uma nova geração ser conquistada. E a responsabilidade está com a série Skeleton Crew. Eu sou o PH Santos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 2 primeiros episódios de Skeleton Crew. Esse vídeo está dividido em 2 partes. Primeiro, uma análise sem spoilers, né, com um panorama geral da série. Depois, aí sim, com aviso prévio de spoilers, eu entro numa parte onde eu vou aprofundar nos primeiros episódios. Tá tudo aqui no menu para ficar mais evidente para você. Então, vamos lá começar respondendo a pergunta: vale a pena embarcar nessa nova série de Star Wars, essa tal de Skeleton Crew, ainda mais depois de Acolyte? Vamos ver. Em um planeta aparentemente monótono para crianças, 2 amigos vivem aventuras imaginárias e brincam de Jedi, como brincávamos ao assistir os primeiros Star Wars. Inclusive dizendo frases muito parecidas com as dos primeiros filmes, né? Como o Neo se vira ali e fala algo que muito parecido com o que o Darth Vader falou pro Luke. A verdade é que a vida deles tem uma rotina sólida, e essa rotina gira em torno de estudar. Tanto que, já muito cedo, precisam decidir sobre o que serão no futuro, sobre as suas carreiras. Só que a coisa muda quando um deles se perde ali no caminho para a escola e descobre uma escotilha misteriosa cravada no chão. Essa escotilha parece levá-lo a um antigo templo Jedi, ou pelo menos é o que ele interpreta. Essa é a sinopse dos episódios iniciais de Skeleton Crew. A série se passa após os eventos do episódio 6 e cerca de 2 décadas antes do episódio 7, né, em um período quando a Nova República ela tá tentando se estabelecer em diferentes planetas ali da galáxia. Vale lembrar que a própria Nova República tem discordância política em como guiar esse futuro. A Leia acredita que os planetas precisam se autogovernar, enquanto os centristas querem o poder no núcleo único, né? Num núcleo só, como era antigamente. Curiosamente, o planeta Atin, onde a história aqui começa, né, de onde a história parte, parece não estar no radar da Nova República. Apesar de ser bem organizado para uma região que 5 anos antes enfrentava um contexto galáctico bem mais instável. Parece que esse planeta não passou por isso. Esse contraste, então, já sugere reflexões muito interessantes, mas eu vou precisar de spoilers para falar sobre elas, então daqui a pouco eu volto a esse assunto. Skeleton Crew deixa claro desde o início que é uma série voltada para o público infantil, mas tem um porém. O que surpreende é como ela utiliza referências da infância e adolescência de gerações mais velhas, especialmente aí os 35+, para aí sim construir essa jornada infantil. E parte disso é culpa do showrunner, o Jon Watts. Jon Watts, conhecido por dirigir a nova trilogia do Homem-Aranha lá no MCU, demonstrou saber muito bem criar algo novo, né, algo para o público mais jovem, sustentando-se em referências dos anos 80 e 90. O primeiro Homem-Aranha dessa nova fase é praticamente um curtindo a vida doidado com o traje do herói. No Skeleton Crew, as referências são inúmeras a filmes dos anos 80 e 90. Elementos nostálgicos de filmes como Os Goonies e até animações menos conhecidas da Disney aparecem aqui nessa construção de história de maneira narrativa e também de maneira técnica, digamos assim, como por exemplo a trilha sonora, trazendo aquela sensação de descoberta dos jovens em uma aventura, como acontece em Os Goonies, né? Que também, veja só, é uma história de piratas, assim como o Skeleton Crew. Na parte com spoilers, eu falo mais sobre as referências. O ponto que eu quero chegar é, essa proposta de Skeleton Crew faz com que, apesar do seu foco infantil, a série consiga se conectar também com quem cresceu assistindo a esses clássicos. Pra mim, esse é o primeiro grande acerto dos episódios iniciais. Ela é infantil, mas só até a segunda página. Portanto, a minha conclusão inicial sobre os 2 primeiros episódios é que, diferente do episódio 1 de Star Wars, Skeleton Crew consegue ser uma série realmente infanto-juvenil, sem incomodar por ser
ingênua demais. O lado mais bobinho, inclusive, é intencional. É usado para destacar a inocência dos jovens, enquanto a virada na trama, lá no segundo episódio, revela que há camadas mais profundas e interessantes por trás dessa narrativa aparentemente simples. É uma abordagem eu acho muito cativante. Explora o universo de Star Wars a partir de uma perspectiva pouco vista. Um planeta que mais parece um subúrbio do sonho americano. E faz a gente pensar bastante até em questões mais complexas. Para quem não é um fã rígido, o purista não sei de quê, né? O purista que se tornou velho. Essa é a proposta. Eu acho que as primeiras impressões de Skeleton Crew são promissoras. Mas as primeiras impressões, a Collide também, eu tive primeiras impressões ok, no mínimo ok. Mas eu acho que Skeleton Crew pode, sei lá, acho que tem um potencial de surpreender conforme a história for avançando, caso não largue dessa capacidade de ser jovem, mas reflexivo ao mesmo tempo. Com isto dito, vamos agora aos spoilers agrupados dos episódios 1 e 2. Começando por At-Atin, né, que é esse planeta peculiar se comparado a muita coisa que a gente viu no universo Star Wars. Ele parece estar aprisionado no tempo, distante das grandes guerras que abalaram a galáxia. A rotina, como eu adiantei, é monotemática. No colégio, os jovens aprendem apenas cálculo e até em casa as interações reforçam essa obsessão por números, como o pai do Vin faz uma pergunta diretamente relacionada a cálculos. Esse foco na matemática é reforçado pela presença de professores droids, o que faz algumas camadas de crítica surgirem daí. Ora, se por um lado isso reflete a nossa realidade atual, onde os jovens aprendem cada vez mais por meio de robôs, de algoritmos, de inteligência artificial, por outro, é uma observação sobre professores que, em algumas ocasiões, agem de maneira automatizada, de maneira mecânica, sem se importar muito ali com o que está acontecendo em sala. E além disso, há também um certo pragmatismo diante do tema que eu trouxe. Nenhuma ferramenta é melhor para ensinar cálculos do que uma máquina, ou seja, aquela sociedade indiretamente está criando robôs, jovens programados para fazer alguma coisa. Que coisa? Aí esse é o grande ponto. Outro detalhe curioso é o dinheiro de At-Atin, né? Que aqui é da época da Velha República, indicando como essa sociedade realmente ficou parada no tempo, ficou isolada, ficou alheia ao restante da galáxia. Esse isolamento é ainda mais intrigante quando comparado com o que a gente aprendeu lá em Mandalorian, né, na série Mandaloriano. A gente viu lá como nuvens densas e explosões ali na órbita superior podem romper a comunicação do planeta Mandalore com o resto do universo. At-Atin também está encoberto, conforme ali uma cena mostra, né? Quando mostra ali o céu com poucas estrelas e ali com umas curvas que parecem muito o que a gente viu lá em Mandaloriano. Tanto que quando os jovens finalmente saem para as estrelas, eles passam por uma camada de resistência pela qual passaram Grogu e o Mando quando estava entrando em Mandalore. E um dos jovens, acredito que seja o Vin, ele demonstra que nunca tinha visto um céu tão farto de estrelas, né? Ele até comenta surpreso que tem mais estrelas do que ele imaginava. Então há naquele planeta uma evidente referência aí ao que a gente viu lá em Mandaloriano. E também há uma referência dentro daquela realidade criada, artificial quer que seja, ao filme Show de Truman. Assim como Truman, que descobre aos poucos viver em uma realidade fabricada para enganá-lo, os habitantes de At-Atin parecem estar aprisionados em uma existência tão artificial quanto controlada. Eu não estou sugerindo que o planeta seja parte de um reality show, não é isso, apesar de ser interessantíssimo se fosse, mas não é isso, tá? Mas a dinâmica da sua superficialidade organizada, né, a insistência em manter o status quo trazem uma semelhança com o Show de Truman. Esse é o ponto. Os jovens, eles devem seguir carreiras definidas rigidamente. E qualquer desvio, como o desaparecimento do Vin, ou antes disso, quando ele é perguntado sobre o que ele quer fazer, tem um droid que já fala, não, mas isso não é coisa de humano, né? Mas enfim, quando o Vin ele desaparece, rapidamente é monitorado e é corrigido pelos droids. Tem um droid que vai lá buscá-lo naquela vala que ele cai e encontra lá a suposta caverna, sei lá o que, suposto templo Jedi, né? Que é um tema que apareceu, se eu não me engano, em Rebels. Acho que o Kenan, junto com o Ezra, levantam, né? Desde um pedacinho assim, eles levantam o templo Jedi. Editor, eu sei que você assistiu Rebels, coloca aqui se eu não tô falando besteira, tá? Mas enfim, quando o pai do Vin menciona que o filho deixou o planeta em uma nave, perceba como os mesmos droids dissimulam. Nave? Né? Não. Negócio de nave não. Vamos aqui, me acompanhe, né? Isso alimenta a minha dúvida. Se o isolamento de At-Atin é uma escolha ou é uma autoimposição? Essa ideia da grande obra parece muito uma questão de seita. Será que eles mesmos não se submeteram
a essa realidade? Vamos comentando aos poucos. A comparação com o show de Truman também se reflete na vigilância constante que existe ali. Perceba que os droids agem como câmeras, né? Eles têm nos olhos, assim, parece câmeras observando cada movimento. Então até quando não tem interação, eles estão ali, observando como se fossem câmeras de vigilância. Esse detalhe traz a ideia de que a aparente liberdade, como na vida de Truman, é na verdade uma superficialidade cuidadosamente controlada para um objetivo terceiro. Faz sentido que o planeta funcione como uma espécie de banco, né, com a função exclusivamente financeira. Jovens que aprendem apenas cálculo em um sistema organizado que parece ser autossuficiente podem muito bem estar servindo a esse propósito terceiro, a esse propósito maior, a essa tal grande obra que não fica tão à vista, digamos assim. É de surpreender que 20 anos após os eventos de episódio 6, a Primeira Ordem surja tão bem financiada. Será que não veio daí? Então, conecto já as duas coisas. Portanto, a questão maior é se essa sociedade está ou não ciente do seu isolamento. Será que eles fizeram aquilo ali de bom grado no sentido de querer, né? Ou eles não têm tanto livre-arbítrio assim, como os dois episódios demonstram. Eles sabem que estão desconectados e podem estar colaborando com antigas forças da galáxia, por exemplo. A gente vai descobrir aos poucos. A estrutura de AT-AT remete diretamente aos subúrbios americanos dos anos 50, que foi até os anos 80 ali, do jeito que eu tô falando aqui, né, no recorte que eu tô usando. Os subúrbios americanos eram locais idealizados como o ápice do sonho americano. Você pode ver em vários filmes aí. Um dos que eu cito é aquele Meus Vizinhos São um Terror. Teve até vídeo, eu tive que tirar do canal, mas um dia eu volto com esse vídeo. Meus Vizinhos São um Terror é esse subúrbio, né? Essa sociedade de ordem que as pessoas têm assim muita pouca coisa que fazer, mas são autossuficientes, têm escola próximas, seus amigos estão na rua, estão na casa ao lado e tem um senso de comunidade muito forte. Os subúrbios, eles mascaravam a realidade caótica das grandes cidades americanas, e para os jovens o mundo era limitado a esse espaço perfeito, enquanto os pais saíam para trabalhar e passavam boa parte do tempo fora de casa, indo e vindo do trabalho e no trabalho em si, desconectados, portanto, da vida familiar. Não é uma dinâmica muito parecida na vida ali do Vin com o pai dele? Seu pai apenas fala de trabalho e demonstra pouquíssima presença em casa. A estrutura de AT-AT, né, aquele planeta, aprisiona os jovens em uma realidade onde não podem explorar o mundo exterior. Mal sabem dessa possibilidade. Eles são condicionados a seguir caminhos propostos, caminhos já definidos. Isso tem outro nome: prisão. E como toda prisão, há dois caminhos: aceitar ou tentar escapar. Tanto que o segundo episódio termina justamente numa prisão. E antes de ir preso, um dos jovens pergunta o que diabos é uma prisão? O que é uma prisão? Ou seja, nem esse conceito eles têm, demonstrando total alienação para com a realidade do jeito que ela é e mostrando como eles são alienados a um ponto de não enxergarem possibilidades de estarem presos, por exemplo, dentro daquele planeta, uma vez que não existe na cabeça deles esse conceito. Assim como os subúrbios americanos desse sonho idealizado, AT-AT é um ambiente controladíssimo, seguro, aparentemente perfeito. As cores do episódio, né, são muito bem definidas. Se você colocar sua televisão no modo HDR automático, você vai vir com a configuração que o Disney Plus sugere. E não é numa configuração mais cinema, isto é, não é de uma configuração um pouquinho mais laranja, com as cores um pouco mais calmas. Não é escuro, né? É muito claro. O branco é muito branco, as cores são muito bem definidas e até o movimento, quando eles estão no planeta, é muito artificial. Não tem arrasto, parece até quase 120 quadros, não estou dizendo que estou dizendo que parece. Então, perceba como esse primeiro momento, inclusive tecnicamente na série, é muito, muito conforme. As crianças, elas podem correr livremente, né? Os carros parecem trafegar em trilhos, não há perigos evidentes. Mas é justamente quando o Vin ultrapassa essa barreira literal e simbólica, a barreira literal porque sai do planeta, mas simbólica porque sai da sua vizinhança, ao sair dos trilhos, inclusive, é quando ele descobre um novo mundo, além do que ele conhecia. Algo que altera completamente a sua percepção de vida. Os conformes daquele planeta estão em toda parte. Nas fardas escolares, no símbolo que parece uma balança, presente na escola, na casa da Ferne e também em vários elementos da cidade e até na ordem social, que mistura raças em uma sociedade aparentemente inclusiva. Essa inclusão, no entanto, é mais uma camada do controle. Ali parece que é uma sociedade modelo. Modelo para o quê? Né? É modelo em termos de diversidade, é modelo em termos do padrão que eles têm que seguir, mas quem estipulou esse modelo? Parece uma experiência.
Até os veículos da cidade, né, lembram ali os bondes futuristas de Tomorrowland lá nos parques da Disney, ou do conceito original do Epcot, que é a visão de futuro do Walt Disney. É como se Ati-Ati tivesse sido construído para funcionar como essa experiência planejada, como uma bolha que vive alheia ao caos político da galáxia. E não seria surpreendente se esse modelo tivesse conexão com os planos de contingência, os vários planos de contingência do Palpatine. Afinal, já vimos que em Star Wars houveram alguns espiões que sequer sabiam para o que estavam trabalhando. Em Andor, a gente vê, por exemplo, ali aqueles caras aprisionados montando algo, né, relacionado, portanto, à Estrela da Morte. Então, no episódio 8, a gente também conhece que a gente descobre, melhor dizendo, que existem planetas banco, quase literalmente falando. Ati-Ati pode muito bem ser um planeta escravo, só que inconsciente da sua própria condição, como era o Truman, lá no show de Truman. Na série Anos Incríveis, que Veja Você se passa em um subúrbio e fala sobre esse tal sonho americano a partir do Kevin Arnold, em um episódio que eu jamais vou esquecer, o Kevin, ele viaja pra fora da sua cidade e retorna completamente mudado, assim. Tendo experimentado um mundo novo, um mundo maior do que a sua vizinhança, inclusive tendo até o primeiro romance de verão, como ele chama, ele fica assustado, mas também fica motivado por essa nova perspectiva. Da primeira vez que eu vi aquele episódio, eu me conectei plenamente, apesar de não ser americano e nem de subúrbio. Acontece que minha vida era da casa, né, da casa pro colégio, e se eu fosse pra um shopping, era um próximo de casa aqui. Quando eu fui pra um shopping maior, mais distante, assim, eu fiquei assustado, maravilhado, mas também assustado. Assim, eu fiquei muito reflexivo em como o mundo era bem maior do que a rua onde eu morava. O mesmo acontece com o Vin e acontece com seus companheiros. Ao se perderem no espaço, alguns desejam voltar, mas o Vin, ele quer ficar ali e viver aquela aventura. Eu aproveito esse ensejo também para falar sobre a conexão da série com os Goonies, que vai muito além dos acentos da trilha sonora, né? Aquele acentinho assim. Assim como em Homem-Aranha, De Volta pra Casa, John Watts fez o Peter Parker correr pela vizinhança como se fosse Ferris Bueller, refazendo aquela cena clássica, isso acontece aqui, só que com os Goonies de várias maneiras. A escotilha que os jovens encontram em Skeleton Crew lembra muito a entrada para a busca do tesouro do Willy Caolho. E não é coincidência que, ao adentrarem a nave, eles encontram um droide caolho. A reação do Vin ao descobrir a nave é muito parecida com a empolgação de Mickey e os seus amigos ao descobrir o mapa. O próprio Vin tem uma espécie de mapa no seu tablet, né? Tanto que a escotilha aparece ali com o símbolo do Templo Jedi, ou do suposto Templo Jedi, que ele vê nas histórias ali que ele carrega. A estrutura de Skeleton Crew nesses dois episódios iniciais é praticamente a mesma dos Goonies. Primeiro uma estranheza e a tentativa de sair dali. Nos Goonies, eles mexem nos canos, né? Aqui eles descobrem os corredores das naves. Nos Goonies, eles buscam outra saída e se perdem. Aqui também. Quando tentam voltar, são impedidos. Aqui, quando tentam voltar, a nave já partiu. Isso faz com que eles aceitem a realidade e sigam a aventura. Nos Goonies, quando encontram a cachoeira, e aqui, quando o Vin aperta o botão que liga a nave, não tem mais volta. A trilha sutil, já falei, é a mesma. São acentos musicais que brilham com cada nova descoberta, como se a gente estivesse aí acompanhando a aventura ao lado deles. Os jovens de Os Goonies estavam entediados numa cidade que não tinha muito o que fazer, né? Só tomar milkshake, assistir Cyndi Lauper na TV e fazer armadilhas para abrir a porta ali pros amigos, né? Como a gente vê em uma das cenas iniciais. A mesma coisa aqui para Vin, Fern e KB. O Neil tava de boa, diga-se de passagem. Coitado do Neil, né? Mickey, ele sonhava com as aventuras de pirata. O Vin, ele sonha, ou sonhava nesse caso aqui, com as estrelas, assim como o Luke Skywalker também lá no primeiro filme. O que os três não faziam ideia era como o universo, aí sim, era muito maior do que aquela realidade dos conformes que eles conseguiam enxergar. Então tá tudo relacionado, tá tudo muito intrínseco. O que me leva a mais uma referência quando o episódio vai falar sobre um dos grandes medos do jovem, o medo de se perder. Bem recorrente também nos filmes dos anos 80 e 90. Estar longe de casa, pior ainda, sem saber como voltar, acho que deveria ser o terror para 9 a cada 10 jovens que viveram numa época sem GPS, sem Uber, sem sequer internet em casa, quanto mais na palma da mão. Lembre como Esqueceram de Mim é tão magnético porque transforma esse medo de ficar longe de casa, né, esse medo de se perder, numa possibilidade de liberdade. O filme mostra uma criança feliz por estar perdida, né, por estar livre da realidade onde ela era apenas mais uma. Mas ao mesmo tempo, Kevin começa a sentir falta dos pais, a sentir falta da sua vida antiga, percebendo que sua ideia de uma vida melhor não era necessariamente sozinho, né? Que aquilo ali era uma ilusão. Os jovens também já estão passando por isso, já no segundo episódio. Perder-se era um dos meus maiores medos enquanto criança.
no shopping, eu nunca soltava a mão da minha mãe, nunca. A grande diferença é que a minha mãe dizia pra eu não me perder, porque senão eu ia me lascar, não tinha volta. Aqui, em Atiatin, a possibilidade de se perder nem existe. É tudo tão controlado que esse conceito é inexistente. Nesse planeta, em que a vida é tão ajustada, com tantos tapumes, o medo de se perder só surge quando eles realmente começam a viver a experiência. E isso também não é exatamente o que a gente vê aí ao longo do episódio 2, quando eles vão lá para aquela questão pirata, aquele porto, quase num jogo de RPG, tendo que interagir, tendo que se livrar das dificuldades que vão encontrando no caminho. E esse lance do pirata me leva a outra referência também. Assim como nos Goonies, Skeleton Crew é um resgate das histórias clássicas de pirata vestindo roupa de uma aventura moderna. Só que uma das coisas que mais me chama a atenção aqui é como a série se apresenta inicialmente dessa forma, como uma aventura pirata, e ao longo dos episódios se revela uma aventura pirata às avessas. A virada narrativa deixa claro que o verdadeiro tesouro não é algo que eles estão buscando, mas sim a própria realidade deles. Eles são o tesouro. No filme Planeta do Tesouro, a animação da Disney lá de 2002, um fracasso retumbante, diga-se de passagem, trazia uma abordagem levemente parecida. Um jovem pirata espacial estava em busca do lendário planeta tesouro lá do título. Hoje, com tantos clássicos animados sendo adaptados em live action, é evidente que Planeta do Tesouro, dado o fracasso que foi, jamais seria um projeto a ser levado aí para live action. Só que Skeleton Crew meio que resolve isso. Na série temos uma jornada parecida com a do filme. Os jovens, os Vin, KB, Fern e Neil, se aventuram pelo espaço, assim como no Planeta do Tesouro, aquele jovem se aventurava no espaço, só que nesse caso ele era mais ativo, né? Enquanto no filme o protagonista é movido pela sua própria ambição de explorar e encontrar o tal Planeta Tesouro, no Skeleton Crew a aventura dos jovens é guiada por outro tema recorrente nas muitas animações da Disney, sobretudo na era Pixar, que é a volta para casa. Que casa é essa? Planeta Tesouro. Então, essa é a diferença, mas tá aí um monte de referência que tem os Goonies, Planeta Tesouro, um pouquinho de Esqueceram de Mim e assim sucessivamente, Anos Incríveis e por aí vai. Eu vou voltar lá ao que eu falei no começo do vídeo. O melhor do Skeleton Crew é referenciar o passado para construir algo novo. Conecta duas gerações. E ainda faz resgates em forma de homenagem ao próprio Star Wars. Ou melhor, a coisa que Star Wars prefere esconder. Em determinado momento, os irmãos de Neil, eles estão assistindo um holograma. Esse showzinho é o mesmo holograma do fatídico especial de Natal de Star Wars que o Chewbacca está assistindo. Um elemento que foi praticamente apagado da história retorna agora como referência em uma série lançada justamente no período natalino, destinada ao público infantil e que atravessará todo o mês de dezembro. Ou seja, se Star Wars tentou ser infantil de forma descarada no passado e falhou, agora ela retoma essa proposta com Skeleton Crew. Se vai falhar ou não, são outros 500. A diferença é que dessa vez, a estrutura descaradamente infantil é revestida por uma dose cavalar de nostalgia, trazida nesse caso por Jon Watts, um diretor que entende muito bem como falar com a nova geração, mas também como falar com a nossa. Os 35 mais, digamos assim. A questão que fica é, por que Atiatin é esse Big Brother escondido dos demais? Há alguma ligação com a futura Primeira Ordem ou é algo até mais simples do que isso? Talvez eles apenas vivam como se ainda estivessem na Velha República, perdidos de tudo, de todos, sem segundas intenções, por que não? Tanto que eles ainda acreditam que os Jedi são os Guardiões da Paz, o que contrasta com o que a gente vê nos episódios 4, 5, 6 e até no episódio 7, quando a Rey menciona achar que Luke Skywalker era apenas uma lenda. Lembra disso? Ora, se eles estão escondidos por acaso e não por um propósito, quem se beneficia de mantê-los isolados enquanto emitem tanto dinheiro, ou melhor, tantos créditos, como parecem fazer? Vale lembrar que o Moff Gideon, ele escondia o seu levante de droids justamente em um planeta que estava envolto a uma nuvem que bloqueava a comunicação, nesse caso, Mandalore. Mas deixemos isso aí para os próximos capítulos. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Te peço agora para se inscrever no canal e deixar aquele like. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.